Paz do Senhor. Pregador, como disse o pastor, né? Eu ia falar o professor. Ele é raiz. Então ele traz um papelzinho aqui com as anotações dele. E é com muita alegria, muita honra que eu recebi o convite do pastor essa semana. Segundo ele, para trazer uma reflexão de 10 minutos. Né? Mas eu acredito que aumentou um pouquinho o tempo, então nós vamos conversar sobre a palavra de Deus essa noite, fazer uma reflexão, ainda que rápida, mas eu creio que abençoada e com muita sinceridade. Eu digo com muita sinceridade, irmãos, porque estar no púlpito da nossa igreja, e agora eu repito as palavras, porque essas palavras me marcaram muito da última ceia, onde o pastor Edenilson, cadê o rei Edenilson? Ele comandou a ceia, porque os nossos pastores estavam em viagem missionária, e ele nos mostrou ali a preocupação dele, né, o temor, né, de estar dirigindo uma celebração tão importante como a comunhão que nós, né, fazemos todos os meses com o nosso Senhor. E aquilo me fez muito reflexivo, porque nós reportamos a imagem desse irmão como uma pessoa experiente, uma pessoa que já nos comandou outrora, e, né, uma vida diante de Deus, e ele ainda assim reportava que ele estava com muito temor por comandar aquele ato. E eu confesso que eu também estou com muito temor e muito tremor de trazer essa palavra essa noite. Mas é sempre assim que acontece, e isso já, né, faz parte da nossa rotina enquanto cristãos, de que dias antes de um momento como esse, de uma pregação, as coisas não são fáceis. Como deve ser na vida do nosso pastor, todas as semanas, como é na vida dos irmãos todas as semanas. Eu confesso que para mim, semana também não foi fácil. E vim preocupado no sentido de me colocar perante os irmãos e perante o Senhor. Mas quando eu entrei por aquela porta, e a irmã que nos trouxe a primeira palavra da noite, né, ela já se manifestou, eu falei assim: ok, Senhor, eu acredito que o Espírito está testificado nessa noite. Por quê? Porque, praticamente, o que nossa irmã nos colocou acerca de fé, de percurso, de caminho, de perseverança, é algo que eu já vinha pensando em trazer para os senhores essa noite. E olha que interessante, antes de nós até lermos a palavra, lermos o texto que fundamentará a nossa palavra, e quando o convite vem, e eu confesso algo para os irmãos, para que eu possa trazer uma reflexão da palavra de Deus em qualquer ambiente, qualquer lugar, e para que eu me sinta confortável e justificado, se assim eu posso dizer, né, que eu acredito que pela misericórdia nós somos justificados, mas eu preciso trazer para a minha realidade o que eu vou falar. Eu preciso trazer a minha experiência. Aquilo precisa tocar na minha vida de uma forma tal que eu consiga ver aquilo que eu vou falar com aquilo que acontece na minha vida privada, com Deus, na minha intimidade. Então, reflexivo sobre o tema que eu iria falar, eu pedi ao Senhor, e Ele me rememorou no coração que nós estamos no final do ano. E final do ano tem uma perspectiva, uma ambiência, irmãos, de esperança. Final do ano traz essa questão do Natal, do Ano Novo, nos traz muito em nossa mente essa questão da gratidão, da ação de graças, de agradecer por aquilo que foi nos dado durante o ano. E aquilo começou a germinar no meu coração. Pensei: Senhor, será que é o momento de falarmos de gratidão? Será que é o momento de falarmos de sermos gratos a Ti por tudo aquilo que nos dá? E por tudo aquilo que não nos dá?
E aquilo foi germinando, até que ele confirmou em mim, em meu coração, que o que nós deveríamos trazer nessa noite, além de uma perspectiva de graça, de agradecimento, de gratidão, é uma perspectiva de fé. Por quê? Porque a fé que nos faz sermos gratos antes mesmo de acontecer aquilo que nós prevíamos ou esperávamos. E eu fui pensar nessa perspectiva de fé então, irmãos, e eu percebi uma coisa muito interessante. Como que a secularização, como que o mundo, ele se apropriou da nossa perspectiva de fé. Só que o mundo, ele não faz questão de ser igual a nós. Ele faz questão de se apropriar e transformar para os seus desejos e seus ideais. Então hoje o mundo, quando ele fala em fé, ele não fala em fé, ele fala em resiliência. Ele apropria e descaracteriza. Mas a palavra dessa noite será pautado num dos grandes, senão dos maiores exemplos de fé que a Bíblia nos mostra, que é Abraão, o pai da fé. Olha que interessante. Juntando a ideia de gratidão e fé, eu consigo ver, dentro da vida de Abraão, ensinamentos riquíssimos, para que nós possamos fechar esse 2023, ainda que nós tenhamos todas as comemorações de final de ano, mas acredito que vai ser a última vez que eu vou falar esse ano aqui, pastor. Né? Então, para fecharmos, né, essa perspectiva de final de ano, de fé e de esperança, eu comecei a rememorar algumas situações. Irmãos, nós não temos como fugir de determinadas realidades. Primeira realidade, nós somos seres humanos, ok? Eu acho que ninguém vai contestar essa condição nossa. Segunda perspectiva, nós somos falhos, porque o pecado original, ele desvirtuou toda a natureza que Deus tinha criado em nós. Então nós somos desvirtuados. E nós precisamos então termos atitudes ativas ou proativas para que nós possamos virtualizar, ou seja, trazer a virtude novamente de Deus nas nossas vidas. E esta virtude de Deus que foi retirada pelo pecado original, essa natureza de Deus, ela é retomada a partir do momento que nós nos esforçamos para tanto, através das nossas atitudes morais, atitudes físicas e atitudes de fé. Pois bem, eu sei que a gente contextualiza nas nossas vidas, e eu quero fazer essa dinâmica com os irmãos. Quem de nós nunca teve o sentimento de rejeição? Ou quem de nós nunca teve um sentimento de que Deus não me ouve? Deus não responde a minha oração? Ou de que está tudo errado? Por que eu estou aqui? Por que eu cheguei nesse ponto da minha vida? Porque eu queria estar no ponto B. Eu estou no A, mas eu estou no A, mas eu queria estar no B. Ou vice-versa, estou no B e queria estar no A. É que talvez, irmãos, nós não consigamos perceber o processo de Deus nas nossas vidas. E isso eu venho refletindo há muito tempo, sobre o processo de Deus na minha vida, e eu creio que os irmãos também, diariamente, fazem essa reflexão do processo de Deus nas vidas de vocês. E olha só, quando a gente começa a pensar em processo, e nós temos uma questão muito importante nesse sentido, porque
humanamente, eu gostaria de comandar o processo da minha vida. Eu gostaria de sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas quando existe uma aliança, e essa aliança, ela foi firmada lá na cruz, coisa pouca na nossa vida, através da morte do nosso Salvador. E quando há uma aliança em nossas vidas, não sou eu mais que determino que eu vou sair do ponto A para chegar no ponto B. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te levar para o ponto C, depois Ele te traz de volta para o ponto A, depois Ele vai te levar para o ponto D. E nesse caminho, pela sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele vai te testando, Ele vai te preparando, Ele vai te sondando, para que ao final Ele leve ao ponto que Ele desejou para a sua vida. Então, irmãos, antes de nós lermos, eu só queria deixar uma coisa bem clara que foi ministrada em meu coração nesses dias. É que, primeiro, se você não está no ponto que você sempre desejou, e irmãos, eu digo isso a começar por mim, não é nenhuma acusação, eu trago para mim essa palavra no primeiro momento. Se você não está no ponto que você desejou ainda, ou Deus ainda está te testando, te preparando, ou irmãos, ou você não enxergou que aquele ponto é o ponto que Deus quer que você esteja. E é nesse momento que a gente vê gratidão e fé. Gratidão por estar onde estou. E fé para entender que, primeiramente, este ponto pode ser o melhor para a minha vida. Ou fé para entender que ainda preciso percorrer um percurso maior para chegar ao ponto que Deus quer. Você está no ponto que você quer? Será que espiritualmente nós já estamos na condição que o nosso coração deseja? Profissionalmente? Pessoalmente? Não sei. Mas nós temos que entender se o processo terminou ou não. O texto base dessa noite, eu peço que os irmãos abram comigo, e eu vou contar, enquanto eu procuro aqui, eu conto um segredinho, que é uma técnica que eu trago lá da docência, é que quando eu estou muito preocupado, eu não coloco óculos. Aí o que acontece? Eu não enxergo o feedback dos irmãos. Mas abram para mim em Gênesis 12. E eu pretendo ler do 1 ao 9. Porque Abraão, o pai da fé, passou por um processo. Houve um processo na vida de Abraão. Vamos pensar nesse processo? O que é um processo? Processo, eu costumo dizer, que é um desenrolar lógico de atos até a consecução do fim desejado. Isso é um processo. Será que Abraão passou por um processo? E digo mais, será que, ou melhor, se Abraão passou por um processo, será que nós também não precisamos passar pelo nosso? O que vocês acham? Vamos ler a palavra então. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha o futuro aí, futuro é processo. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão
com o Senhor, como o Senhor havia lhe dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abrão pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra, Abrão. A tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali passou para o monte do oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Amém? Irmãos, pela leitura desses 9 versículos, coisas são incontestes aqui. Como, por exemplo, Abrão, que depois se torna Abraão, ele recebe de Deus uma promessa, mas antes da promessa, recebe um processo. Deus diz a ele, no versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra em que te mostrarei. Imagine você, pastor, eu acho essa palavra muito séria, porque imagina você, estando na tua zona de conforto, na tua parentela é família, é seio familiar, é conforto. Sai do teu conforto, sai da tua terra natal, sai do lugar onde todos te conhecem, sai do lugar onde todos gostam de você, e vai para onde eu te mostrar, tá? Para onde? Vai para onde eu te mostrar. Quantas vezes em nossas vidas, nós acreditamos que estamos no lugar certo, e Deus vem, e de alguma forma Ele fala para a tua vida, sai daí ó, tá legal para você? Sai daí ó, vai para onde eu te mostrar. Irmãos, quando você muda de uma cidade, independentemente da distância dessas cidades, e você passa a conviver numa outra sociedade, você deixa de ser uma pessoa conhecida para ser uma pessoa desconhecida. Ou seja, você sai do certo para o duvidoso, do certo para o incerto. E Deus, através do exemplo na vida de Abraão, Ele mostra que terão oportunidades nas nossas vidas, que Ele vai nos levar para o incerto. E por que será que Ele vai levar para o incerto? Poxa vida, estava tão bom, estava tão... Irmãos, a gente, profissionalmente, a gente escuta muito isso, né? Estava tudo tão certinho, estava tudo tão certo. Na igreja que eu frequentava, estava tudo muito certinho, eu tinha meu ministério, Deus viria e falar assim, não, vai para a terra que eu te mostrar. Vá para a terra que eu te mostrar. E quando nós pensamos que nós temos que sair, quando Deus ordena para que haja o processo em nossas vidas, sair do certo para o incerto, algumas coisas acontecem, porque é nesse momento que a vaidade é colocada à prova, o egoísmo é colocado à prova, a arrogância é colocada à prova, e a força dos nossos braços também, a força é colocada à prova, porque Deus manda, vá do certo para o incerto. Só que Abraão, pai da fé, e nós podemos tirar dessa leitura, do 1 ao 9,
Olha que interessante, ó. Deus fala, sai do incerto, sai do certo e vai para o incerto. Entretanto, faça, porque obedecendo a minha vontade, tu serás abençoado nesta terra. Há um processo, mas o processo é justamente para isso. A dor é justamente para isso, para essa situação. O incerto é a preparação para a bênção. Porque Deus foi claro com Abraão, quando ele diz aqui, no versículo 2, do título 12. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Mas, irmãos, para que ele fosse uma grande nação, para que ele se tornasse essa bênção, que a palavra de Deus, que a promessa de Deus, né, foi colocada na vida dele, ele saiu da terra dele, depois ele passou pelo lugar de Siquém, depois pelo carvalho de Moré, depois ele edificou altar ali naquele lugar, depois ele passou para o monte de Oriente de Betel, e por aí foi, tá vendo? Ele está indo para a terra que Deus está mostrando para ele. Ele está deixando o processo acontecer na vida dele. Só olha que interessante. É basicamente assim, ó, sai de Penápolis e vai para onde eu vou te mostrar. Aí você vai passar na Vaiandava, Lins, Promissão e por aí vai. Ok? Em momento algum, Abraão deixou de erguer altar ao Senhor. Ele não saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque o objetivo era o objetivo que Deus queria para a vida dele. Para nós termos, existem alguns textos cruzados, como os Atos 7:3. Atos 7:3 ele diz o seguinte, rapidamente. O pastor falou em 20 minutos e ele disse assim, vai que a coisa flui. Atos 7:3 diz o seguinte, irmãos, bem rápido, eu vou fazer a leitura aqui assim que eu achar. Ele diz, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirigir-te à terra e que eu te mostrarei. Mais uma vez, isso aqui está dentro do discurso de Estevão, tá? Mais uma vez Deus está falando, sai da tua zona de conforto, vai. Vai para onde eu te mostrar. E irmãos, experiência pessoal, hein? Quando você sai da zona de conforto e vai para onde Deus está te mostrando, é dor, é ranger, até que a bênção venha, óbvio, né? É dor, é ranger, é tristeza, é desesperança. São situações de que, poxa vida, eu tinha um grupo de amigos tão legal naquele lugar e não tenho mais. Eu tinha uma convivência social tão interessante naquele lugar e não tenho mais. Não é, pastor Reginaldo? Eu era profissionalmente tão bem colocado naquele lugar e não sou mais aqui, neste lugar, nessa terra que Deus mandou eu ir. Né? Nossa, eu tinha tanta autoridade, respeito e não tenho mais. Mas Deus sempre fala, sai da tua zona de conforto, sai da tua parentela e vá para onde eu te mostrar. Hebreus 11:8 também, ele diz o seguinte, ó. Hebreus 11:8 ele diz, pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Aqui confirma, tá? O texto de Hebreus confirma lá o Gênesis 12. Ele saiu sem saber para onde ele ia. Fé e gratidão. Ele saiu para um lugar que ele não
conhecia. Todos sabem a história de Abrão. Eu não preciso investir muito tempo na história de Abrão, mas todos sabem, né, que Abrão, ele recebe uma promessa de que ele seria o pai das nações, e da linhagem dele, me corrijam os nossos pastores se eu estiver equivocado, é a linhagem de Jesus, certo? Faz assim, Daniel, para mim, ou assim. Aí ele fez os dois, né? A gente recorre aos teólogos. Mas o que é interessante da vida de Abrão, gente, já pensou Deus virar e falar assim para você, irmão, ou não, Deus vai falar, filho meu, é da tua linhagem que Jesus vai nascer, hein? O que você vai pensar? Nossa, que promessa, o que é isso, Senhor? Por que eu? Né? Por que eu? Mas, sabe quantos anos vocês sabem? Quantos anos Abrão esperou para que a promessa acontecesse na vida dele? 75 anos. Irmãos, nós temos então algumas lições. Algumas lições a respeito do processo. Que todos passarão pelo processo, isso eu tenho certeza. Mas e durante esse processo? Como acontecerá? Olha que interessante. Primeira lição desse processo. Nunca é tarde para o processo iniciar na sua vida. Nunca é tarde para o processo iniciar na sua vida. Se eu escutar um aleluia, um amém mais alto, eu fico mais 1 hora falando. Nunca é tarde para o processo iniciar na sua vida. Mais 20 minutos, não 1 hora, podem ficar tranquilos, mas amém. Porque isso aqui é muito importante para mim. Porque às vezes eu olho e falo assim, Senhor, aquele ponto que eu sempre imaginei e gostaria de estar, não chegou? Já estou ficando velho, pastor. Hoje eu falei para o pastor Laílson que eu estava com 42 anos, eu estava velho. Meia idade. Olha que absurdo. Não, nunca é tarde para o início do processo na tua vida. Abraão recebeu a promessa com 75 anos. 75 anos. Tem um irmão que jogava no CAP. O apelido dele era Ninho, é Ninho. E ele vinha com a gente, ficava ali com os jogadores. E ele já tinha 22, 23 anos. E para quem não sabe, 23 anos, irmãos, é uma idade já velha para o jogador de futebol. Se ele até os 18 não despontar como 17, como profissional, esquece. E eu perguntei para ele, Ninho, você fez a base onde, meu irmão? Um dia numa conversa, num lanche, você fez a base, onde você se preparou? Você fez a base onde? Ele falou, Arthur, eu tenho um testemunho para te dar, eu não fiz a base. Falei, como você não fez a base? Você joga profissional aqui? Eu não fiz a base. Como assim? Ele falou assim, é milagre de Deus, porque até ano passado, Arthur, até o final, isso era meio do ano agora aqui, porque até o final do ano passado, Arthur, eu era servente de pedreiro. Servente de pedreiro. E jogava aquilo que a gente chama de peladas, né? Jogava os joguinhos dele nos campos de várzea. E uma pessoa viu ele jogando. Pô, você joga, ele já tinha 22 anos, você joga bem. Levou para um time do Espírito Santo. Do time do Espírito Santo, ele já foi para um time da primeira divisão lá do Tocantins. E veio parar aqui e agora está jogando lá em Assis. Profissional. Com 22 anos ele profissionalizou, ele devia estar fazendo base desde os 11 anos de idade, pastor. Nunca é tarde para o processo da tua vida. Não é tarde. Estou com 90 anos, não é tarde. Abraão tinha 75. Só que, irmãos, também não é fácil, né?
Também não é fácil. Será que Abraão desanimou no meio do processo dele? Olha o que diz Gênesis 15, de 1 a 6. Gênesis 15, de 1 a 6. 15. Diz o seguinte: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu galardão será muito grande. É Deus de novo ali, né? Vamos, filho, força no processo. Força no processo. Aí Abraão, humano, ele dá aquela descompassada e fala assim: então disse Abraão, ó Senhor, esse ó que é emblemático, né? Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? Você não falou para mim que ia me dar uma nação? Que nação é essa se eu nem filho tenho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha o desânimo. No processo haverão desânimos? Claro, no processo haverão desânimos. E o desânimo é um dos primeiros sintomas do nosso afastamento da presença de Deus. É o primeiro sintoma do afastamento da presença de Deus. Porque foi pelo desânimo de Abraão que Abraão errou durante o processo. Nós podemos errar durante o processo, pastor? Não é que nós podemos, nós vamos errar durante o processo. Olha só que interessante. Bem rapidamente. Abraão, em Gênesis 20, eu não vou ler, ele negou a Sarai. Sabe? Essa é tua mulher? Não, é minha irmã. Perdeu a esposa. Abraão errou no meio do processo, porque Abraão mentiu. Ele já estava desanimando. Outro erro de Abraão. Ele tomou para si Agar, para que ele pudesse, do jeito dele, para que ele pudesse, conforme a razão dele, conforme as forças dele, resolver o problema dele. Deus não me dá o filho que ele tanto prometeu, para que desse filho eu seja um pai de todas as nações, né? Então quer saber de uma coisa? Já que a coisa não está acontecendo, eu já estou velhinho, já estou indo já para os finalmente da minha vida, vem cá minha serva, vamos resolver esse problema aqui, ó. E todo mundo sabe o problema que deu nisso, né? Problemão que hoje a gente vive, por causa deste ato intrépido de Abraão. Mas ele decidiu resolver o problema dele pelas próprias forças. Mas um erro durante o processo. Só que, apesar de que Abraão tenha desanimado, errado, existe algo acima de todas estas coisas que faz que nós alcancemos o ponto que Deus quer que alcancemos, que é a fidelidade do Senhor. Se Ele prometeu, você vai demorar um pouquinho, se você desanimar, se você tropeçar, se você falhar, mas Ele não se arrepende daquilo que Ele te promete. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Porém, olha que interessante. Apesar dos erros, Abraão,
ele tem um dos maiores atos de fé reportados na Bíblia. Lá em Gênesis 22, que ele levou a cabo o sacrifício de Isaque. Deus deu o filho e falou: agora me devolve. Olha só, Deus te dá a oportunidade de um processo. Ele faz uma aliança contigo. Ele fala: você será, porque essa é a minha vontade. É naquele ponto que você vai chegar. Entretanto, esse processo, ele pode ser um processo ordinário ou sumário. Ele pode ser estendido ou encurtado. Depende muito das nossas atitudes. Abraão errou. Abraão pecou. Mas Abraão também exerceu uma das maiores atitudes de fé que a Bíblia nos relata. Então, irmãos, depois que Abraão, ele obedece a Deus, ele sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ia mostrar que ele não sabia onde era, ele se envolve no processo. Durante o processo ele acaba errando, mas duas situações aqui, como nós lemos em Gênesis 12, de 1 a 9, ele, onde estava, levantava um altar a Deus, ele não saiu da presença. E mais, quando Deus pediu Isaque dele, o teu cargo, o teu título, a tua posição. Quando Deus pediu o teu status, quando Deus pedir aquilo que te traz satisfação pessoal, como Deus pediu a Abraão e Isaque, entregue. Entregue. Porque com essas atitudes, nós finalizamos em Romanos 4:3, que diz o seguinte, Romanos 4:3, o título é: Abraão foi justificado pela fé. E o versículo 3 diz: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Abraão acreditou na promessa. Ainda que tenha desmorecido durante o caminho, Abraão acreditou na promessa. E isso lhe foi imputado para justiça. Abraão venceu o processo de Deus. E nós vamos vencer o nosso processo também. Existem duas perspectivas do que é justiça, tá? Para finalizar. Primeira, a justiça humana, filosófica. Ela diz que justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Uma construção aristotélica da justiça distributiva, lá da Ética Nicômaco. Eu costumo dizer em sala de aula que quando você coloca uma calça, pastor, e ela é justa, significa que ela não está nem sobrando no teu corpo e nem está apertando, ela está justa. Justiça é quando não sobra e não falta. É dar a cada um no que é devido. Mas, biblicamente, justiça significa o real encontro da vontade de Deus com um reflexo humano na sua vida. Abraão encontrou justiça. E essa noite foi isso que eu separei para nós. São essas lições que acredito que todos já conheciam a história de Abraão, mas que há um processo para vivermos. Abraão passou por um processo. Ele saiu
do conhecido, da zona de conforto e foi para o desconhecido. Se você ainda está no desconhecido, irmãos, tenha certeza que guardando a tua fé e a presença, eu tenho certeza que o versículo 3 do capítulo 4 de Romanos poderá ser lido, que a Escritura diz que nós fomos imputados para a justiça. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, que Ele possa trazer refrigério para as nossas ansiedades, para as nossas dores, para os nossos problemas, porque basta acreditarmos que Ele vai tirar-nos de um lugar e colocar-nos em outro, que ainda que não conheçamos, será bem melhor que o primeiro. Amém? E eu peço a oportunidade, pastor, de fazer uma oração. Façamos uma oração então. Agradecendo este domingo de paz, esse domingo de esperança. Senhor, me coloco perante Ti, Pai. Porque a começar por mim, que a Tua palavra possa germinar em nossos corações. As lutas diárias são pesadas, são difíceis, maltratam, desanimam, Senhor. Mas foi o Senhor mesmo que disse, saia da tua terra. É o Senhor mesmo que diz, sai do teu conforto, da tua zona de conforto e vá fazer aquilo que eu determinar para a tua vida. Que possamos então, Senhor, termos esta revelação em nossos corações, que a nossa mente possa mudar, que o nosso entendimento possa mudar e que possamos, Senhor, a partir dessa noite, sermos gratos por todos os degraus do processo o qual o Senhor nos colocou. Que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcançar com todo o Teu amor esta igreja. Eu declaro uma igreja viva, eu declaro uma igreja, Pai, uma igreja no Teu Espírito, uma igreja na Tua presença, Senhor. Que Tu possa, em nome de Jesus, trazer a bênção a cada um dos meus irmãos. É que eu peço, em nome de Jesus. Amém.